Galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cora, quem vos fala. Há muito tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, enfim, há algum tempo atrás, a gente falou do Tamahagani, que é o aço especial japonês, né? Vai aparecer aqui no card. Hoje a gente não vai falar de um aço japonês. A gente vai falar nesse mesmo período, né, do Tamahagani, que é o período ali do clã Tokugawa, essas coisas. A gente vai lá para o período do clã Tokugawa, o período dos samurais. Mas o foco não é o aço Tamahagani, porque a gente já falou do aço. Vai ter um vídeo aqui. O foco hoje é um ferreiro. O foco hoje é um ferreiro. E um ferreiro lendário. Em um certo período da história do Japão, a arte da forja era uma arte muito cobiçada. Que período é esse? O período em que o Japão ainda era a província de Ise, né? O Japão, território japonês, era a província de Ise. Né? Isso foi por volta do século XIV. E nessa época, os ferreiros eram muito cobiçados e tal. Tinha muito esse negócio de samurai, de aço, de espada, katana, tantô. E aí surgiu um ferreiro, que era o Senko Muramasa. A gente não tem uma imagem oficial dele, porque naquela época não tinha câmera, né? Surgiu um jovem ferreiro, Senko Muramasa. Não sabemos de onde o jovem ferreiro veio, Senko Muramasa. Não há registro de que família ele veio. Mas dizem que ele procurou lá um ferreiro da época, que também era muito famoso, que era o Masasune, e se tornou discípulo desse Masasune. Depois, né, eventualmente, o próprio Senko Muramasa desenvolveu habilidades de forja baseadas no que ele aprendeu com o seu mentor, o Masasune, e criou uma forja própria, porque naquela época cada ferreiro tinha uma técnica própria de fazer as espadas. E o Senko Muramasa criou uma técnica própria, uma técnica que só ele sabia. E as espadas dele ficaram muito boas. O ferreiro tinha a sua própria receita de como fazer uma espada, de como fazer o aço, de como temperar o aço e tudo mais. Senko Muramasa pegou o que aprendeu com seu mentor e meio que criou uma assinatura. E as espadas dele realmente eram muito boas. Eram espadas muito boas de corte e muito resistentes. Logo, as espadas de Senko Muramasa se tornaram muito populares. Os samurais e as pessoas da época, aquelas que tinham espadas, começaram a ver a técnica de Senko Muramasa como uma técnica muito foda, o cara era muito bom no que fazia. E começaram a procurar ele. Começaram a procurar ele para ter as espadas dele, tornando as espadas dele muito habilidosas e muito requisitadas. A técnica dele era uma técnica exclusiva e ele tinha uma assinatura. A assinatura dele era fazer um kamon. Um kamon, ou amon, né? Kamon ou amon, é o ideograma para onda. Ele fazia desenhos na própria lâmina. Quando alguém via esses desenhos, né, esse formato de onda, sabia que era uma autêntica Muramasa. Então foi mesmo Senko Muramasa quem fez. E isso aí fez ele ficar com uma técnica muito popular. Sua técnica passou por 3 gerações da sua própria linhagem, né? Ele ensinou as pessoas da sua própria família, tornando suas espadas sendo as mais requisitadas do ano de 1501 até o ano de 1673, quando a gente tem registro, porque é o registro das espadas que a gente tem, são dessas datas aí, né? Passaram em 3 gerações, 3 linhagens, as espadas do famoso ferreiro Senko Muramasa. Só que começou a gerar um mito ali. Eu vou explicar para vocês. As espadas de Senko Muramasa ficaram muito conhecidas e eram muito boas. Só que isso tinha um probleminha. Se elas eram muito conhecidas e muito boas, muitos samurais compravam essas espadas e tinham posse dessas espadas. E isso aí gerou uma coisa. Porque durante um determinado momento, que foi o período Tokugawa, né, o período que o clã Tokugawa mandava, as espadas Muramasa foram usadas em diversos massacres. Isso mesmo, diversos massacres, que afetaram até mesmo a família Tokugawa, né, o clã Tokugawa. Diversos incidentes trágicos, massacres mesmo. Pessoas foram assassinadas pelas mãos de samurais ou ronins que usassem espadas feitas por Senko Muramasa, espadas Muramasa. Elas estavam sempre envolvidas em incidentes que resultavam em muitos óbitos e massacres em massa.
Devido ao seu constante envolvimento em massacres violentos e em derramamentos de sangue, muitas vezes com várias vítimas fatais, as espadas Muramasa ganharam má fama. Ganharam fama de amaldiçoadas. Ganharam fama de espadas que buscassem o sangue o tempo todo e a qualquer custo, e que guiavam seus portadores para os campos de batalha mais violentos e mais sangrentos possíveis, fazendo com que muitas pessoas se desfizessem de suas espadas, né, vendessem elas. Mas alguns acabaram passando elas como herança, porque eram espadas muito boas. Então a família daqueles samurais passava para os filhos, que passavam para os netos. As espadas eram lendárias, muito boas. Então tinha gente que não ligava para essa má fama. E tinha outros que se desfizeram delas porque quiseram mesmo, porque ficavam impressionados com a ideia delas serem amaldiçoadas, alguma coisa assim. Registros históricos apontam que durante o início do século XVII, ter uma espada Muramasa, herdar uma espada feita por Senko Muramasa, ter posse de uma espada de Senko Muramasa era crime e era punido, tá? Era crime mesmo. O clã Tokugawa decretou que ter essas espadas era crime. Essas punições aconteceram por volta do ano de 1632, mas a mais famosa delas é a que aconteceu com um grupo de ex-samurais, ou seja, com um grupo de ronins. Um grupo de ronins, a maioria deles portando espadas de classe Muramasa, foi forçado pelo governo vigente a cometer seppuku, ou seja, harakiri, ou também pode ser conhecido, né, como desvivência. A partir daquele ponto, muitas pessoas que ainda portavam espadas Muramasa ficaram com medo da punição, né? Pô, eles viram que gente foi literalmente condenada à morte. Então eles falaram assim: bom, eu não quero ser condenado à morte. O que eles fizeram? Eles pegaram e rasparam as identificações das espadas. Lembra que eu falei que as espadas eram identificadas por ideogramas que tinham nas lâminas, né? Estilo de ondas, chamadas de Amon ou Kamon? Pois é, eles raspavam aquilo ali para que não pudessem ser identificadas como espadas de Senko Muramasa, como as lendárias espadas Muramasa, para que assim eles não fossem punidos. No início do século XIX, um grupo de pessoas resistentes à modernidade, né, a revolução das armas, a revolução armamentista, a chegada das armas com pólvora e tudo mais, usavam as espadas como símbolo de resistência. O fato deles ainda portarem espadas, muitas delas Muramasa, era visto como um símbolo de resistência, porque eles não queriam que as armas do Ocidente chegassem até eles. Eles viam isso como algo impuro, algo profano, que tirava a identidade e a tradição deles. Então, as espadas se tornaram símbolos de resistência. De novo, muitas dessas espadas eram Muramasa. Já nos tempos modernos, as espadas Muramasa são lendárias, icônicas por sua resistência e por sua suposta maldição, né? Elas também são muito bem vistas e são símbolo cultural do Japão, sendo encontradas muitas delas no Museu Nacional do Japão, que fica em Tóquio. Dá para você ir lá e ver elas lá em exposição. Mas não estão todas lá, né? Algumas estão em coleções particulares compradas por colecionadores. E, sinceramente, se você tiver muito dinheiro, porque é muito, elas valem muito, você consegue comprar uma espada Muramasa original. Elas ainda existem, são poucas, não são tantas quanto na época, porque não existem mais pessoas que saibam fazer essas espadas, né? O clã Muramasa, que é descendente de Senko Muramasa, se existe, não sabe mais a receita de fazer como é que faz isso, porque não são fabricadas mais espadas Muramasa desde o ano que eu falei com vocês lá, é de 1500 até 1673. A última espada fabricada foi em 1673, ou seja, tem muito tempo que não se fabricam espadas como essa. Mas as que ainda existem estão no Museu Nacional do Japão, que fica em Tóquio, ou em coleções privadas particulares por colecionadores. A essa altura você deve estar falando assim, João, eu não sou colecionador e eu nunca fui no museu do Japão, mas eu conheço esse nome. Esse nome Muramasa não me é estranho. Eu te falo por que não. As espadas Muramasa não são lendárias só no Japão, não são tesouros nacionais de colecionadores. Elas também são lendárias na cultura pop. Vários animes, mangás, videogames já fizeram referência às espadas Muramasa, como espadas lendárias, poderosas e amaldiçoadas. Vários filmes citam as espadas Muramasas. Inclusive, vou recomendar um aqui.
os 47 Ronins, que fala justamente da época aí que eles estavam, né, sendo usados como representatividade, né, os Ronins armados com a espada contra o avanço da tecnologia, né. É um filme muito bom que também cita essas espadas Muramasa. Então, assim, filmes, jogos, anime, várias coisas da cultura pop citam as espadas Muramasa e citam, em algum momento, um ferreiro lendário que criava espadas muito foda. Eles estão fazendo referência ao lendário Senko Muramasa. Então, sim, você pode ter ouvido falar nesse nome, porque até hoje ele é dito na cultura pop. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.